falta de transparência nas emendas parlamentares segue dando o que falar aí em Brasília e dessa vez a Controladoria Geral da União apresentou uma proposta ao Supremo para melhorar esse sistema de distribuição de verbas por meio do Congresso Nacional. Qual o foco desse projeto, dessa discussão aí em Brasília? Tiago, continua sendo o mesmo, né? Porque essas emendas foram suspensas, né? A questão da transparência e a rastreabilidade. Hoje, a Controladoria Geral da União acabou encaminhando essas propostas lá para o Supremo Tribunal Federal e, entre elas, nós colocamos algumas principais, né? A primeira que trata da inclusão de novos filtros, como, por exemplo, o número e o código de cada emenda. A segunda, ela cria uma nova consulta por favorecido. Essa vai detalhar quem recebeu esse recurso, para onde esse dinheiro foi, né? Para qual estado, município, organização ou fundo público. Já a terceira, ela vai ser uma consulta de documentos de despesas de emendas. Por meio desta sugestão, será possível realizar o acompanhamento da evolução diária do empenho e do pagamento em associação a a maior quantidade de informações e filtros variados. Agora, Tiago, a CGU vai ter até 60 dias para poder colocar em prática essas sugestões que foram colocadas na mesa, né? Acontece que essa é uma novela que já vem se arrastando há bastante tempo e aqui o Congresso Nacional está sem essas emendas parlamentares desde a primeira decisão do ministro Flávio Dino de suspender as emendas e logo depois todo o colegiado lá do Supremo Tribunal Federal acabou confirmando. Então agora a gente precisa aguardar para saber se de fato essas sugestões que foram feitas pela Controladoria Geral da União vão surtir efeitos aqui no Congresso Nacional. Então agora 60 dias nesta outra discussão aí em Brasília. Bom trabalho, Marília Ribeiro, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, quando a gente fala nesse assunto eu lembro muito do seu ceticismo em relação a isso. Agora são 60 dias da Controladoria também entrando nessa discussão e por enquanto nada, né? O Congresso praticamente parado, não é, Dora? E não tem uma luz no fim do túnel. Não tem nenhuma, Tiago. E é o seguinte, essa atitude, essas providências da CGU, claro que elas são bem-vindas, porque a questão da transparência, você colocar, simplificar a maneira, porque também é muito difícil, sabia? Porque tem vários portais governamentais ou não de ONGs que permitem o rastreamento de orçamento, mas eles são muito complicados. Mas, de qualquer maneira, é sempre bem-vindo que venham medidas dessa natureza. Mas é o que a Marília falou. E o Congresso, né? O Congresso agora examina o caso sem prazo, né? Para uma decisão, porque a questão é se o Congresso, que é o ator, digamos assim, principal dessa história, não se manifestar, não se posicionar, ou melhor, se posicionar contra de alguma maneira, porque ele é quem faz as regras, se posicionar de alguma maneira contra, isso não vai adiante. E no Congresso há um silêncio absoluto sobre esse assunto, que deve voltar, não sei de que maneira vai voltar uma posição do Congresso depois das eleições. Eu queria te perguntar também, Dora, sobre o posicionamento político do ministro Ricardo Lewandowski sobre essa questão das queimadas, de se endurecer as penas. É o ministro aproveitando esse momento também para falar sobre isso? Não é só o ministro, e não é só essa vez, gente, a gente viu nas enchentes do Rio Grande do Sul, é clássico, convocam-se reuniões, liberam-se verbas, endurecem-se penas, mas e aí? Não é isso o principal, isso pode ser até uma parte, mas isso não vai adiantar. E o plano de contingenciamento e os recursos previamente destinados, como é que vai ser o ano que vem? É de novo, na hora que acontecer, endurece pena e aí? E a fiscalização? E a punição? A gente vê no crime, outros crimes, que o endurecimento de penas não tem sido o instrumento mais eficaz. Então, parece mais essa coisa de dar uma satisfação, e a satisfação que, à primeira vista, são satisfações que parecem eficazes, mas se a gente olhar mais detidamente, elas não têm um efeito prático, não é por aí, né? O que se precisa é outra história, pegar esse assunto e se encarar com a importância que ele tem. A gente está vendo agora, não foi? Bom, vamos retomar a autoridade climática. E aí essa autoridade climática vai, vem, é da presidência, não é do meio ambiente, não vai sair.
desse jeito não vai sair. É outro tipo de atitude mais séria, com planejamento, sabe? E sem, não tem outra palavra, sem negacionismo, porque essa coisa de ficar chamando reunião, liberando verba e propondo endurecimento de pena, é coisa assim, são medidas pontuais que não adiantam, não atacam o problema. E Kobayashi, endurecer as penas, será que isso basta para conter o que está acontecendo? Ou é só uma discussão no calor da hora, como a gente costuma falar? Depende de quem propõe, Thiago. Porque se fosse qualquer outro parlamentar da oposição propondo uma lei para aumentar a pena de algum tipo de crime, a posição dos governistas no Congresso, em especial daqueles do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, desses mais próximos ao presidente Lula, a posição deles seria de chamar isso de populismo penal ineficiente, porque aumentar a pena não resolve. Então, assim, é interessante como até o ministro da Justiça está aderindo a esse tal populismo penal de aumentar a pena. Talvez, porque não seja o caso de simplesmente aumentar a pena e talvez não seja o caso de mirar simplesmente nos incêndios criminosos. Talvez porque haja uma omissão do Ministério do Meio Ambiente em relação a políticas públicas que não foram eficientes assim na prevenção e na fiscalização que deveria sim caber ao Ministério do Meio Ambiente do governo federal. E aí o governo federal mira até para o populismo penal para colocar uma cortina de fumaça, me desculpem o trocadilho.